Vamos então resolver o problema 24, que é o seguinte: a máquina da Ana converte uma ficha cinzenta em 3 fichas brancas, uma ficha cinzenta em 3 fichas brancas e uma ficha branca em 2 cinzentas. Na máquina só se consegue introduzir uma ficha de cada vez. A Ana pega em 3 fichas cinzentas e uma branca e usa a máquina 3 vezes. Qual é o menor número de fichas com que ela pode terminar? Ora bem, antes de iniciar a resolução do problema, vamos primeiro analisar como é que funciona a máquina da Ana. A Ana tem uma máquina que transforma uma ficha em várias de outra cor. A ficha branca introduzida é convertida em 2 fichas cinzentas, mais pequenas, e a ficha cinzenta introduzida é convertida em 3 fichas brancas mais pequenas. Qual das cores é que permite obter maior quantidade de fichas? É que transforma a ficha cinzenta em branca, transforma uma ficha em 3, e a outra transforma a ficha branca em 2 cinzentas, apenas 2 fichas. Portanto, a cor que permite obter maior quantidade de fichas é a cor cinzenta, não é? Temos 3 fichas contra 2. Esclarecido o funcionamento da máquina, vamos resolver o problema proposto mas com mais variantes, para que este tipo de exercício possa ficar mais explícito. Vamos então fazer a resolução de 2 questões e em cada uma delas subdividindo. Na primeira questão, a Ana utiliza 3 fichas cinzentas e uma branca e a utilização da máquina por 3 vezes com os seguintes variantes, de modo a obter o maior número de fichas e de modo a obter o menor número de fichas. Esta segunda subquestão da primeira é a questão solicitada no problema. A outra segunda questão, a Ana utiliza 2 fichas cinzentas e 2 fichas brancas e a utilização da máquina por 2 vezes com as seguintes variantes, de modo a obter o maior número de fichas e de modo a obter o menor número de fichas. Tentamos resolver o problema desta maneira para que possamos analisar melhor como funciona as opções de seleção e o modo de resolver o problema. Questão 1. Considera que a Ana tem 3 fichas cinzentas e uma ficha branca e usa a máquina 3 vezes. O que se pretende saber é, na primeira pergunta, qual o maior número de fichas que a Ana consegue obter e quantas de cada cor. E qual o menor número de fichas que ela consegue obter e quantas de cada cor. Vamos então à primeira questão. Para se obter o maior número de fichas, devemos utilizar sempre que possível a ficha que permite obter o maior número de fichas, ou seja, o maior número de vezes a ficha cinzenta. Como a Ana tem que usar a máquina 3 vezes e existem 3 fichas cinzentas e uma branca, ela utiliza obrigatoriamente as 3 cinzentas e fica a branca. Ou seja, transformando a cinzenta em 2 brancas, em 3 brancas, aliás, 3 vezes, obtemos o total de 3 fichas brancas mais 3 fichas brancas mais 3 fichas brancas, ou seja, um total de 9 fichas brancas. Agora vamos ver a variante de modo a obter-se o menor número de fichas. Neste caso devemos utilizar, sempre possível, a ficha branca. Como a Ana tem que usar apenas 3 vezes a máquina, e existe apenas uma ficha branca e 3 cinzentas, ele utiliza a branca e para completar as outras 3 fichas utiliza as 2 cinzentas, já que não tem mais nenhuma branca. Neste caso temos a transformação da branca em 2 cinzentas, depois da cinzenta em 3 brancas e a terceira vez a cinzenta em 3 brancas. Temos então 2 fichas cinzentas mais 3 fichas brancas mais 3 fichas brancas,
um total de 8 fichas. Esta é a resposta ao exercício. Vamos então agora analisar a questão 2, em que já não temos 3 fichas cinzentas e uma branca, mas temos 2 brancas e 2 cinzentas. Isto é, temos a mesma quantidade de fichas da mesma cor. Qual o maior número de fichas que a Ana consegue obter e quantas de cada cor? E qual o menor número de fichas que a Ana consegue obter e quantas de cada cor? Para se obter o maior número de fichas, devemos utilizar sempre que possível a ficha que permite obter o maior número de fichas, ou seja, utilizar o maior número de vezes a ficha cinzenta. Como a Ana tem que usar 2 vezes a máquina e existem 2 fichas cinzentas, não é necessário utilizar as fichas brancas. Utilizamos as 2 fichas cinzentas para as 2 vezes e as 2 brancas não são utilizadas. Ou seja, transformação da branca da cinzenta, aliás, em 3 brancas, a outra cinzenta em 3 brancas. Obtemos 3 fichas brancas mais 3 fichas brancas, num total de 6 fichas brancas. A variante para se obter menor número de fichas, devemos utilizar sempre possível a ficha que permite obter o menor número de fichas, ou seja, o maior número de vezes a ficha branca. Como a Ana tem que usar 2 vezes a máquina e existem 2 fichas brancas, não é necessário utilizar as fichas cinzentas. Transformação da ficha branca em 2 cinzentas, 2 vezes e a segunda vez. Obtemos então 2 fichas cinzentas mais 2 fichas cinzentas, num total de 4 fichas cinzentas. Está resolvida a questão.